Graça e paz, amados e amadas do Ministério Mão Amiga. Eu quero dividir com vocês nesta noite uma palavra que muito Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ela se encontra no primeiro Salmo e diz assim: o salmista: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro versículo diz isso. Nos aconselha o salmista. Se nós quisermos ser bem-aventurados em tudo que fizermos, nós precisamos seguir esses conselhos. Não andar segundo o conselho dos ímpios. A palavra de Deus é conselho para a nossa vida. Aquele que abre a palavra de Deus e fala através da palavra do Senhor e nos orienta, esse sim deve ser ouvido. Nós precisamos entender, ler, meditar na palavra do Senhor, andar segundo o conselho do Senhor e não segundo o conselho do mundo, que a mídia traz, aonde há comentário de vizinhos, aonde uma amiga desesperada ou um amigo desesperado aconselha, porque o nosso conselho vem do alto, e o alto deixou para nós a sua palavra. Deus deixou conosco a sua palavra para que nós pudéssemos ser alimentados. Aqui está o conselho para nós, e nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores, aonde trilha o pecado, aonde leva para os lugares da carne, aos lugares de desejos da carne. Nós não devemos nos deter neste caminho, nós nem devemos nos assentar com aqueles que muitas vezes zombam da nossa fé em Cristo Jesus. Esse é o conselho, não sou eu que estou dizendo, é um conselho da palavra do Senhor que o salmista nos deixa. E ele diz que, ao contrário disso, nós precisamos nos deter na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. De dia e de noite, incessantemente. A palavra de Deus precisa criar raiz no nosso coração. Paulo, ele diz que nós somos a carta de Cristo, que a palavra do Senhor precisa estar escrita em nossos corações. Nós precisamos vivê-la, ouvir e meditar, ler e meditar na palavra de Deus. Ela é vida para nós e ela nos traz a verdade. Quando nós conhecemos essa verdade, nós então, num estalar de dedos, nós começamos a viver uma nova vida, nós começamos a ter esperança. Pode o mundo ruir, pode vir palavras que venham tentar nos derrubar, nós vamos dizer: eu sei em quem tenho crido, e o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E se nós fizermos dessa maneira, nos rendendo ao Senhor, criando raízes em sua palavra, nos edificando, que a nossa base seja a palavra do Senhor, ouvida, lida, orada. Quando nós fazemos isso, diz o salmista, que nós seremos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e que sua folha nunca murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Eu quero dividir com você uma história que, enquanto o Espírito Santo ministrava meu coração, ele me trouxe. Eu achei rica essa história e eu quero lê-la para você rapidamente. Conta assim: tempos atrás eu era vizinho de um médico e o hobby dele era plantar árvore no quintal da sua casa. Às vezes eu olhava da minha janela e via o seu esforço para plantar árvores e mais árvores. Todos os dias ele fazia isso. O que mais chamava atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava essas árvores. Então eu passei a notar, depois de algum tempo, que suas árvores elas estavam demorando muito para crescer. E um dia, então, eu resolvi me aproximar desse médico, meu vizinho, e perguntei se ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, porque eu via que ele nunca as regava. Foi quando, com um ar orgulhoso, ele me descreveu a sua fantástica teoria. E ele disse assim: olha, se regasse
disse-me que se regasse as suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas as suas raízes, elas tenderiam a migrar para o fundo em busca da água e de várias fontes nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes aos intempéries. Disse-me ainda que frequentemente ele dava umas palmadinhas nas suas árvores com um jornal enrolado e que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. Essa foi a única conversa que eu tive com aquele meu vizinho. Logo depois eu fui morar no exterior e nunca mais o encontrei. Vários anos depois eu retornei do exterior e fui dar uma olhada na minha antiga residência. Quando eu cheguei próximo, eu notei um bosque que não havia ali antes. Vários anos depois eu notei isso. Então meu antigo vizinho havia realizado o seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de um vento muito forte, gelado, em que as árvores da rua estavam arqueadas por conta do vento, como se não estivessem resistindo ao rigor do inverno. Entretanto, quando eu fui me aproximando do quintal do médico, eu notei como estavam sólidas as suas árvores, praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. As adversidades pela qual aquelas árvores tinham passado, levando palmadelas e tendo sido privadas de água, pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto, o tratamento mais fácil, jamais conseguiriam trazer. Sabe, quando nós somos enraizados na palavra de Deus, quando nós somos enraizados no coração de Deus, estamos alinhados, entregues. Pode vir o vento que for, nós estaremos como essas árvores, firmes e fortes. Podemos até balançar. E com a história, nós vemos que as situações, as aflições desta terra que nós vivemos, elas também são importantes para nos fazer fortes, para nos edificar, para nos fazer refletir do quanto é importante estar firme na palavra de Deus, porque se assim estivermos, nós vamos ter a vitória. Há uma vitória que já é garantida para nós, é a maior vitória, aquela conquistada na cruz do Calvário. O Senhor morreu por nós, e quando nós reconhecemos Ele como o único Salvador, nós já sabemos que se passarmos dessa vida, se morrermos hoje, o túmulo não é o nosso endereço final. Nosso endereço final é no céu. Deus quer mudar a tua história, a minha história. Ele quer que nós sejamos bem-aventurados. Sejamos como árvore plantada junto ao ribeiro, que independente do que aconteça, sempre está irrigada e por isso pode estar sorrindo, apesar do desemprego, apesar da pandemia, apesar das notícias ruins, apesar das vivências ruins, apesar das marcas que o vício trouxe, seja na família, ou seja no dependente, ou naquele em recuperação. Deus pode reverter essas marcas para que elas sejam cicatrizadas. Jó disse que há esperança para a árvore, ainda que cortada na raiz. Simplesmente ao cheiro das águas, ela brotará. Há um rio que corre do trono de Deus e está disponível para mim e para você. Eu digo para você que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Essa é a palavra do Senhor. Existe uma canção que é um convite a estar nos braços do Pai e diz o quanto é importante a palavra de Deus para as nossas vidas. E ela diz assim: Pai, estou aqui
olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra é o alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. É o que Deus diz para você e para mim hoje. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, tuas feridas sararei. É isso que Deus quer fazer com a sua vida, a esperança para você, a esperança para os seus problemas. Ela está no Senhor Jesus, aquele que deixou a nós as suas promessas, as suas verdades que libertam. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir que teu Espírito Santo encontre cada coração com esta palavra que é tua, Deus, e ministre profundamente, Deus, para que haja concertos contigo, para que haja, Senhor, prantear na tua presença, porque a tua palavra, Senhor, nos garante que quando nós nos rendemos com um coração contrito e quebrantado diante de ti, Senhor, o Senhor não resiste e o Senhor nos perdoa e o Senhor nos abençoa. E eu quero ministrar sobre a vida de cada família, de cada recuperando e daqueles que também não estão aqui, Pai, ouvindo, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha trazer de volta a esperança e tocar em cada coração, para que a tua palavra seja raiz, crie raiz em cada coração e haja retornos aos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.